Boa tarde, povo de Deus, paz seja com todos em nome de Jesus. Mais uma vez, para a glória de Deus, quero trazer uma breve reflexão da palavra do Senhor para as nossas vidas, para você que me escuta, para a sua casa, sua família, ou por onde essa palavra do Senhor chegar, que ela haja poder e espaço para reinar no seu coração. Estou falando aqui de frente à minha casa, bem próximo à rua. Então, se você escutar um barulho de moto, de carro, qualquer barulho aí, mas eu creio que não vai ser atrapalho. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu abri a palavra do Senhor agora à tarde aqui de frente à minha casa, estava meditando no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. E Deus me mostrou algo muito profundo, muito sério. Quero trazer essa reflexão para os nossos dias. Talvez você que me escuta, que tem orado por algo, que tem buscado em Deus respostas, você que tem multiplicado as suas orações mesmo. E eu quero que você entenda que a sua oração ela é muito bom nós orarmos. A sua oração ela é de grande valor, mas nós vamos entender aqui nesse texto, se ela não estiver associada com obediência, com a nossa retidão com relação às coisas do Senhor, em relação ao que Deus nos pede na palavra, ela pode se tornar uma oração inútil. E quão triste isso é, né, irmãos? Meu Deus, eu fico imaginando pessoas buscando a face de Deus, buscando resposta de Deus, buscando milagres de Deus, buscando ter um relacionamento com o Senhor, e muitas vezes uma vida fora da retidão que Deus nos pede pode ser um atrapalho, uma barreira para que essas orações não venham a ser respondidas. E isso é muito sério, isso é muito profundo isso. E talvez eu tenha estou falando com pessoas que têm orado, têm buscado esse tempo de pandemia ou fora de tempo de pandemia, que têm mesmo mergulhado numa vida de oração. E eu digo para você, não pare, continue orando, continue buscando ao Senhor. Se você estiver orando, buscando a Deus, o Deus da Bíblia, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, continue, não pare. Mas veja quão importante é eu e você, nós associarmos a nossa vida de oração com obediência, com retidão, com santificação, com purificação. Olha o que esse texto diz, Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. Eu vou ler para vocês. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Olha a pergunta do Senhor. Sendo que foi Deus que pediu sacrifícios. E Deus pergunta, por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Deus estava cheio. Deus estava cansado daquelas ofertas de novilhos gordos, de gorduras que Ele mesmo tinha pedido para o povo dele. Mas que Deus estava cansado. E nós vamos entender o porquê. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Foi Deus que pediu isso para o povo, esse tipo de sacrifício, lá no Antigo Testamento. Mas por que Deus estava cansado? Por que Deus não tinha mais prazer em receber aquilo do povo? E Deus continua. Quando você vem à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Ora, se foi Deus que pediu para nós entrarmos nos seus átrios, entrarmos na sua presença, buscarmos a face de Deus, diante da presença do Senhor nos seus átrios, no templo. Foi Deus que tinha pedido para o povo e ainda nos pede. Mas por que Deus fala? Por que vocês vêm à minha presença? Olha que pergunta. Por que vocês vêm à minha presença? Quem te pediu para fazer isso? Olha quantas perguntas que Deus estava fazendo para aquele povo. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Deus não estava aceitando mais a oferta daquele povo. Deus não estava aceitando mais o incenso daquele povo. O incenso que o próprio Deus tinha ordenado para que aquele povo trouxesse diante dele. E olha que coisa tremenda e coisa para nós refletirmos. Por que Deus não estava aceitando tudo aquilo? Um povo que estava indo orar, que estava buscando a face de Deus, que estava indo diante dos átrios do Senhor, no templo, na tenda,
onde Deus tinha pedido, levando ofertas de gorduras, de carneiros, de novilhos, enfim, tudo aquilo que Deus pediu ao povo, o povo estava fazendo. Mas por que Deus não tinha mais prazer naquilo? Por que Deus estava cansado de tudo aquilo? Nós vamos ver aí. O incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Olha aí o motivo. Aquele povo estava se reunindo em assembleias, em cultos, em adoração. Mas o problema era a iniquidade do povo. O que é iniquidade? É eu e você fazermos aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus está nas Escrituras. Não adianta eu querer determinar aquilo que é errado, aquilo que é certo. Não. Aí nós chamamos isso de achismos. Eu não posso viver dos meus achismos, você não pode viver dos seus achismos. Iniquidade é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que eu e você precisamos ter um tempo precioso em procurar entender nas Sagradas Escrituras tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Isso se chama iniquidade. Será que eu e você estamos vivendo iniquidade? E muitas vezes nós estamos indo cultuar a Deus, buscar a Deus, querendo adorar a Deus, ofertando a Deus aquilo que Deus nos pede, com a nossa presença na igreja, nos cultos, em adoração, em assembleias, em reuniões devocionais, reuniões cristãs chamadas assim. Mas que Deus está repugnando isso, que Deus não está aceitando tudo isso, que Deus não tem prazer na minha presença naquele lugar. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Meu Deus do céu, irmãos. Deus estava com um sentimento contrário àquele povo, mas não era por causa das assembleias, das ofertas, daquilo que Deus já tinha pedido, determinado para o povo dele fizesse, para que viesse a fazer, mas sim pelo modo que eles estavam vivendo, pelo modo de uma vida sem santidade, uma vida sem retidão, que é uma vida de iniquidade. Muitas vezes eu posso estar orando e posso estar tendo uma vida de iniquidades, uma vida sem retidão. Retidão essa que eu só encontro naquilo que Deus me mostra nas Escrituras. Não tem outra revelação, não tem outro mapa do tesouro, não existe outro livro que eu possa encontrar respostas para aquilo que é reto ou não reto aos olhos do Senhor. Continuando no versículo 14. Tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais. Tudo aquilo que o povo estava fazendo, orando, cultuando, adorando, ofertando, se apresentando nos átrios, Deus não estava suportando mais. Deus não estava nem recebendo. E além de não receber, Deus estava com um sentimento contrário àquilo, diante de um povo. 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, olha que profundo isso. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm se derramado, se humilhado na presença do Senhor, orado, buscado a face, indo buscar a Deus em adoração, cultuado a Deus, estendendo as mãos em oração, assim como o texto aqui diz. Quando vocês estenderem as suas mãos em oração, olha o que Deus falou para aquele povo: esconderei de vocês os meus olhos. Meu Deus do céu, que tragédia espiritual para aquele povo. O povo orando, ofertando, adorando, cultuando, ofertando aquele que Deus tinha já determinado para que eles fizessem. E os olhos do Senhor escondidos de tudo aquilo. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão orando há anos por algo, há meses, há dias, talvez até há décadas. Mas o que eu preciso refletir, você precisa refletir: será que essa vida de oração que eu busco em oração está associado com retidão, com santidade? Porque se não estiver, nós corremos um grande risco de nós gastarmos anos de dedicação de oração, de culto, de adoração, de busca, e tudo isso sem em vão. É o que Deus está falando aqui para nós nesse texto. As suas mãos estão cheias de sangue. Aí talvez você me fale: irmão, minha mão está limpa,
Minhas mãos não estão contaminadas com sangue, eu nunca matei ninguém. Aqui o pecado daquele povo, a iniquidade daquele povo, era as mãos de sangue, sujas de sangue. Mas talvez as suas mãos sujas de sangue hoje, talvez as minhas, não sejam um assassinato, algo que eu venha a sujar fisicamente, eu estou falando. Mas Deus está falando aqui de uma vida de pecados, de iniquidade. Deus não é um Deus mau, Ele é um Deus bom. Ele estava querendo tratar com aquele povo. Ele estava querendo chamar aquele povo a uma tomada de posição. E assim ainda Deus continua hoje nos chamando, nos convidando para ter uma vida de santidade, uma vida de retidão, para que quando nós orarmos, Deus venha receber. Para quando eu e você orarmos, Deus não vire o rosto, Deus não vire os olhos de nós. Aí no versículo 16, Deus começa com os conselhos para aquele povo. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Meu Deus do céu. Olha que conselho lindo do Senhor para mim e para você nessa tarde, nesse dia. Deus está pedindo para mim e para você, para nós abandonarmos tudo aquilo que o desagrada. E aquilo que desagrada não está dentro da minha mente, dentro da sua mente. Está dentro da palavra revelada do Senhor. Por isso da importância de nós mergulharmos dentro das Escrituras e conhecermos tudo aquilo que agrada e tudo aquilo que desagrada a Deus. Aquele povo estava vivendo em iniquidade, estava vivendo fora da retidão do Senhor. Por isso que Deus falou para eles, lavem-se, purifiquem-se. Nunca é tarde para nós fazermos isso. Nunca é tarde. Para o ladrão na cruz, foram aqueles minutos, aqueles instantes finais da vida dele, que ele passou pelo processo de purificação e de limpeza espiritual. E ele foi morar no paraíso junto com Jesus no mesmo dia. Talvez a vida daquele homem, talvez não, isso é certo. Ele teve uma vida de iniquidade, uma vida fora da presença do Senhor. Mas a graça do Senhor o alcançou e deu uma oportunidade para ele. E nesse texto é a mesma coisa, Deus estava dando uma oportunidade para aquele povo, para que eles abandonassem uma vida de iniquidade. E hoje também não mudou. A todo dia, a todo instante, Deus, em forma de amor, Ele nos chama a essa vida de retidão, que Deus não tem prazer na morte de um ímpio, Deus não tem prazer quando alguém anda fora dos caminhos dele. Deus não se agrada disso. Por isso que Deus nos convida e nos pede, nos aconselha, assim como estava aconselhando esse povo desse texto. Limpem-se, purifiquem-se. Meu irmão, minha irmã, é tempo disso. Todo dia é dia de se purificar. Olha o versículo 18, olha o chamado que Deus faz para aquele povo. Que profundo que é isso, que amor é esse? Venham, vamos refletir junto, diz o Senhor. Deus estava chamando aquele povo para um relacionamento. Deus queria sentar com aquele povo como se fosse numa mesa, simbolicamente falando, em forma de ilustração. Vamos refletir juntos, vamos conversar, vamos nos relacionar, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Por que Deus estava falando aquilo ali? Porque era o próprio Deus que queria purificar, deixar eles brancos como a neve. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu e você, por nossa força, nosso modo de pensar, por nós mesmos, nós não conseguiremos nunca lavarmos os nossos pecados. É Deus quem nos purifica. Por isso que Deus falou, limpem-se, lavem-se, venham, vamos sentar juntos, vamos refletir juntos. Deus quer te limpar, Deus quer me limpar de tudo aquilo que desagrada a Ele. E olha o versículo 19, olha que promessa linda. Quero que você marque muito bem esse versículo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. O que Deus está falando comigo, com você nessa tarde, nesse dia, nesse versículo? Para mim obedecer a Deus é preciso disposição. Disposição para tomar posição, para sair da mesmice, para sair de uma vida que não acontece nada,
para sair de uma vida que você ora, jejua, busca. Às vezes vai cultuar, vai adorar, vai rezar, vai buscar e ofertar, faz de tudo, mas que Deus pode estar com o rosto virado. Pode ser que os olhos do Senhor não estão voltados para você, porque pode ser que esteja faltando retidão, tomada de posição, pode ser que esteja faltando disposição para a obediência. Eu pergunto para mim e para você nesta tarde: você está disposto a obedecer ao Senhor? Qual o seu grau de disposição a querer, a ter uma vida de santidade e retidão? Por isso que muitos, milhares, eu ouso dizer bilhares de pessoas, bilhões de pessoas na face da terra, não estão comendo os melhores frutos desta terra, porque não estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Agora, quando Deus me enxerga, quando Deus olha para mim e vê o meu coração disposto, a minha vida caminhando para a disposição, para obedecer o que Ele me pede, meu irmão, minha irmã, eu estou caminhando para comer os melhores frutos dessa terra. Isso tem que acontecer com você também, a não ser que você não queira comer o melhor desta terra, a não ser que você não queira as bênçãos do Senhor. Mas eu tenho certeza que você quer, assim como eu quero. Mas para nós vivermos essas bênçãos do Senhor, vivermos esses melhores frutos de Deus, que Deus tem para mim e para você, sim. É a nossa geração que chegou. Hoje Deus não está falando com o povo que Ele estava falando naquela época. Ele está falando comigo, com você. Você que tem vida, você que vive nessa geração, no ano de 2021. Deus tem os melhores frutos para você, para mim. E Ele quer que nós vivamos esses frutos. Ele tem prazer que nós vivamos essas bênçãos que Ele tem preparado para mim e para você. Mas a pergunta é, eu e você estamos dispostos a obedecer? Estamos dispostos a passar pelo processo dessa limpeza? A passarmos por esse processo de tomada de decisão com relação às coisas celestiais, de acordo com a palavra de Deus? Qual o grau de disposição que eu e você temos na data de hoje? Deus falou, se vocês estiverem dispostos a obedecer, meu Deus, obedecer o quê? A palavra do Senhor. Não é o que eu acho, o que você acha. Não é o que a sua família acha. Não é muitas vezes o que a sua religião acha. É o que Deus acha do que eu e você temos vivido, onde nós temos colocado os nossos pés, de que forma nós temos caminhado. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Se Ele achar em mim e em você uma pessoa com essa disposição de obediência e retidão em santidade, eu digo para você, meu irmão, com toda certeza, de olhos fechados, 100% certo, que você comerá os melhores frutos dessa terra. É promessa do Senhor. Ele deixou escrito aqui, ó. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Por que muitas vezes eu e você não temos comido os melhores frutos? É por falta de oração, é por falta de jejum, de sacrifício, de cultuar, de adorar, que tem faltado na minha vida, que tem faltado na sua. E aí no versículo 20 Deus continua, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Meu Deus, pois o Senhor é quem fala. Deus quer mudar a tua história. Deus quer pegar a tua vida muitas vezes suja, corrompida, cheio de maus costumes. Costumes esses que vieram adquiridos desde a infância, adolescência, juventude, fase adulta. Mas Ele quer transformar, Ele quer limpar. Ele quer trazer um novo recomeço. Mas de acordo com a palavra dEle. Não de acordo com o que eu acho certo ou você acha certo. Talvez eu esteja falando com pessoas que têm orado, jejuado, feito sacrifícios, e Deus está com o rosto virado. Isso é muito triste, eu me entristeço por isso. Deus está com os olhos virados para a sua vida, porque falta retidão, falta disposição, falta uma tomada de posição para permitir Deus te trazer um direcionamento novo, um direcionamento da palavra do Senhor. Que eu e você não ficamos assim,
orando, buscando, fazendo sacrifícios, clamando, gastando tempo. E Deus pode estar de rosto virado, longe de nós isso. Mas para que isso aconteça, não vai ser uma oração minha que vai transformar a sua vida, não vai ser a minha decisão, é a sua decisão de permitir Deus te transformar, te limpar, te renovar como uma nova criatura. Pense nisso, meu irmão, pense nesse texto, medite nele, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 11. E no versículo, se eu e você, olha que coisa linda, permitirmos, se estivermos dispostos a permitir o Espírito Santo tratar conosco, nos limpar, nos renovar, nos lavar, nos limpar de tudo aquilo que nos deixa vermelho, de tudo aquilo que nos deixa rubro, com a vida roxa, com a vida suja mesmo, assim como o texto diz. Se nós permitirmos, olha que coisa linda, além dessa palavra, dessa promessa, que nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Olha aqui no final do versículo 26. Depois disso você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Será que Deus pode olhar para mim, para você, olhar e nós termos esse título de cidade de retidão, de cidade fiel? Sião será redimida com justiça, com retidão. Mas olha para quem que é toda essa limpeza, todo esse processo, todo esse lavar, essa mudança. Olha para quem que é. Sião será redimida com justiça, com retidão. Deus quer fazer isso na minha vida e na sua. Os que se arrependerem. É tempo de arrependimento. É tempo de nós passarmos pelo processo de conversão, pelo processo do arrependimento. Pense nisso. Isso aqui não é para qualquer pessoa. O orgulhoso, a pessoa orgulhosa, soberba, nunca vai aceitar isso. Mas que essa palavra chegue num coração humilde, um coração esteja disposto a obedecer ao Senhor, esteja disposto a obedecer e se arrepender e se quebrantar na presença do Senhor. Reflita. Vida de oração, muito bom, muito boa. Continue, não pare. Mas se a sua oração, se a sua busca não estiver associada com obediência ao que Deus me pede, ao que Deus te pede, será tempo perdido. Reflita nesse texto. Deus tem algo novo, tem lindo para a sua vida, tem os melhores frutos, tem as melhores bênçãos desta terra para mim e para você. Mas Ele quer achar em mim aqui, como diz o texto, no versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Que eu e você possamos comer os melhores frutos desta terra. Mas é preciso disposição para obedecer ao Senhor. Então fica a dica, uma vida de oração, de sacrifício, de culto, de adoração, da nossa melhor entrega, tempo com o Senhor, associada, ligada, entrelaçada com uma vida de obediência e retidão. Pense, reflita. Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo, trazendo iluminação na sua vida, trazendo frutificação dentro dessa palavra, sobre a sua casa, sua família, sua história. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica aqui o meu grande abraço.